Vocês vão conhecer também um físico que desafia a lei da gravidade e desafia Einstein, André Torres Assis. O desafio é pro Einstein, é pro Newton também, é tudo junto. Tudo junto. Tudo na mesma maravilha. Ele está contestando a teoria da relatividade de Einstein. Eu vou começar com o físico André Torres Assis. Por favor. André, como é que é essa ousadia aí de contestar teoria da relatividade e entra também nesse samba a lei da gravidade do Newton? Como é que é isso aí? Conta pra gente um pouquinho. Isso é parte de um trabalho que eu já venho desenvolvendo há 10 anos, né? E baseado essencialmente sobre a questão do movimento. Se há movimento de matéria em relação a outra matéria ou movimento de matéria em relação ao espaço. Então é um assunto que já vem, é uma controvérsia muito longa. Já tem uns 300 anos que isso daí rola na física, né? E aí foi em função disso daí que a gente trabalhou e escreveu esse livro que eu te trouxe aí de presente, que a gente está lançando agora, né? Você tá com que idade, André? Tô com 36 anos. 36. Parece menos, eu pensei que fosse... Olha só, esse aqui é o... É o que eu lancei agora esse ano, isso. Mecânica Relacional, André Koch Torres Assis. Tá aqui, da coleção CLE ou CLE, como é que é? É o Centro de Lógica da Unicamp. Ok, tá aqui, ó. Unicamp. É o volume 22 da coleção. E aqui tem um outro livro que é Eletrodinâmica de Weber. Isso, esse daí é o que eu publiquei em 95, são os dois assuntos principais com os quais... Editora da Unicamp. Eu pesquiso. Agora, Eletrônica Dinâmica de Weber, de André Assis. É de Weber ou é de André Assis, afinal? É de Weber. Tá aqui. E é esse livro aí que é o que chegou a ganhar o Prêmio Jabuti de 96 como um dos livros do ano na área de ciências exatas. Né? Que são os dois enfoques principais que eu trabalho. Esse triângulozinho de cabeça para baixo, o que é? É o gradiente. Gradiente, que chama? Isso, é uma coisa bem matemática. Embora possa parecer que gradiente 1 dl 1x igual a 0, isso nem sempre é verdade. Nem sempre. Também acho. Então vamos supor uma espiral circular no raio R igual a x21 vezes y21, entre parênteses, 1,5 centrada na origem e na qual circula uma corrente no sentido anti-horário. Cheio de chegar atrasado. É claro. Eu acho graça que... Eu me lembro que uma vez eu estava lendo uma carta que o Mário Chamber ia mandar para um amigo nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não me lembro, era em inglês, e ele dizia assim: como você pode facilmente ver, as you can easily see, aí vinha x vezes y ao quadrado, página de equações. Eu falei, Mário, como facilmente ver? Essa é a parte da linguagem, né, da física, mas... Bom, olha só. No livro você contesta a teoria da relatividade a partir de uma experiência que usa o princípio de liquidificador. Como é que é? Conta um pouquinho. Se você me permitisse, se eu pudesse fazer ela aqui, pode, no ar. Claro que sim. Se fosse possível. O que você precisa? Alex, tiene la cosa que... Professor, acá. Isso daqui é só um vidro de shampoo. O Derico não vai precisar beber isso. Não. Pode também, porque é a Coca-Cola que tem dentro, né? Então, tudo bem. Essa experiência aqui é que foi feita pelo Newton há 300 anos atrás e ela está no principal livro do Newton, logo no começo do livro. E ela é a base de toda a mecânica clássica. Então, quando o balde está parado, a água está plana, né? Como é que é? Quando o balde... Como se fosse um balde. O vidro de shampoo está parado, a Coca-Cola está plana. Aí o Newton, na experiência dele, ele gira o balde e ela fica curva, né? Você vê que ela faz uma espécie de
uma parábola, né? Ela sobe para as paredes do balde. Sobe pelas paredes. Isso aí que a gente fala do princípio do liquidificador, que a gente faz aí em casa todo dia, né? Quando você gira, as coisas sobem pela parede. Sobe pela parede. Então essa é a experiência. Isso tem a ver também com a força centrífuga, não? Tem totalmente a ver com a força centrífuga. Que tem aquelas coisas também de parque de diversão que você cola na parede e vai subindo. É tudo o mesmo princípio. Aí a pergunta básica é o seguinte, ela sobe para as paredes porque ela está girando em relação a quê? Né? Quando a água ou o líquido está girando em relação a quê que vai fazer com que ele suba para as paredes? A gente podia pensar que é a Terra. Mas aí Newton, ele mostra que quando a Coca-Cola está parada, ou quando... Quer dizer, o Newton fazia com água. Quando a água está parada, ou quando a água está girando, a Terra só puxa para baixo, é o peso. Mesmo quando a água está girando, Newton mostra que a Terra só vai puxar para baixo, não vai empurrar para os lados. Sim. Então não é porque está girando em relação à Terra. Aí sobraria o restante do universo, que são as estrelas e galáxias. Mas aí Newton mostra também no livro dele que se tem estrela em tudo quanto é direção, cada uma puxa para um lado e a soma é zero. Tanto quando a água está parada, tanto quando ela está girando. Então aí, mas como tem uma diferença, uma hora está parada e outra hora está curvo, né? Newton conclui que é porque ela sobe para as paredes quando ela está girando em relação ao espaço vazio. Essa é a conclusão de Newton. Mas isso aí, muitos filósofos acabaram não gostando dessa ideia. Por que não? Filósofos não gostaram? Não gostaram. De uma ideia de um físico? Isso. Por quê? O que eles se meteram nisso? Por quê? É toda essa questão do movimento. O principal deles, teve tanto Leibniz, o alemão, Berkeley, e o principal deles é um austríaco, Ernst Mach. Filósofo? Filósofo. E físico experimental também. Bom. Ele falou o seguinte, ele falou que Newton estava errado. Porque não tem sentido você falar de alguma coisa e andar em relação ao espaço vazio. Eu só posso falar de alguma coisa e andar em relação a outra matéria. Aí esse filósofo austríaco, ele falou o seguinte, ele falou que era porque a água subia para as paredes porque estava girando em relação às estrelas. Então ele falou o seguinte, Mas o Newton já não tinha dito que as estrelas neutralizavam essa... Isso, que não eram as estrelas, mas ele falou que o Newton estava errado. Então esse Mach falou o seguinte, se eu deixar esse balde parado aqui, igual está aqui nessa mesa, vamos pensar, o super-homem fosse lá e girasse o universo ao contrário, como a situação visual é a mesma, tanto faz você girar a água e o restante está parado, ou você deixar a água parada e girar o universo ao contrário, como visualmente é o mesmo, o efeito tem que ser o mesmo. A água tem que subir para as paredes, meu braço tem que subir, ou a força centrífuga tem que atuar, etc. Então isso daí ele falou, é a ideia filosófica que eu particularmente gosto, porque aí, tipo assim, não dá para você saber quem que de fato está girando ou se movendo, né? Só que ele falou isso, mas ele não mostrou matematicamente que isso daí acontecia. E foi o que o Einstein tentou com a teoria da relatividade geral. Ou seja, ele tentou mostrar que se você gira o universo, vai aparecer uma força centrífuga que vai empurrar as coisas contra as paredes, ou vai subir meus braços, etc. Então Einstein gostou dessas ideias do Mach e tentou isso aí com a relatividade, teoria que ele criou. Tentou ou provou? Tentou. Por quê? Por que tentou? Porque na hora que, se ele fez as contas com a teoria da relatividade, aparece uma força que empurra para os lados, mas aparece também uma força na direção do eixo de rotação. Aí a coisa não fica simétrica. Se a gente gira o balde, ela sobe para as paredes. Se eu deixar ele parado e girar o universo, ele não vai ficar exatamente igual na primeira situação. Não? Vai subir no meio também? De acordo com a teoria de Einstein, não. E com esse trabalho que a gente desenvolve, que é baseado também numa lei de Weber, só que para a gravitação, a gente mostra que a situação fica totalmente simétrica. Tanto faz, se girar o balde, ela sobe para as paredes. Se eu deixar ele parado e girar o universo ao contrário, também vai subir para as paredes. Mas isso aí desmente a teoria da relatividade como um todo? Ela é um enfoque totalmente distinto, né? Só que esse tipo de experiência a gente não pode fazer. A gente não pode ir lá o super-homem e girar o universo como um todo. Então, em princípio, ficaria talvez apenas como uma especulação, alguma coisa assim. Mas a gente já também propôs experiências que podem ser feitas em laboratório. Por exemplo, eu poderia colocar uma casca de vidro ao redor desse balde e girar apenas a casca. Então, para Newton não vai acontecer nada. Para o Einstein vai acontecer uma pequena curvatura, mas vai ter também uma força na direção do eixo. E com a mecânica relacional, vai ter apenas a força que empurra para as paredes. Então, em princípio, há previsões diferentes. E isso já foi tentado? Ainda não, já está proposto.
Porque é muito difícil fazer esse aparelho? É um pouco difícil, e também a questão do pessoal se motivar, porque bem ou mal você está questionando relatividade, etc. Então as pessoas precisam topar a ideia de ir atrás e fazer... Mas é complicado você fazer uma esfera dessas que gire... Não, é mais que o efeito é muito pequeno. A curvatura que você vai ocasionar na água é pequena. Então teria que ser uma coisa bem precisa para você tentar fazer alguma coisa que pudesse... De que tamanho seria essa esfera? Quanto maior a massa que ela tiver, maior vai ser o efeito melhor que ela... Mas você, por exemplo, se disserem assim, não, você pode, vamos fazer um projeto dessa esfera e vamos realizar essa experiência. A gente poderia fazer isso daí, talvez, para fazer na prática mesmo, com esferas carregadas eletricamente, que aí o mesmo efeito acontece. Assim como na gravitação, no eletromagnetismo. Só que aí o efeito é bem maior. Pode ser de 1 metro, se você carregar da ordem de megavolt, 1 milhão de volts, digamos assim, né? E aí você poderia tentar fazer alguma experiência desse tipo. É o que a gente já propôs, tem num artigo que a gente publicou no Japão, em 93, um outro a gente publicou na China também. É baseado também num outro livro que a gente publicou, o único que a gente publicou em inglês até hoje, que foi na Holanda. É o mesmo título, né? Eletrodinâmico de Weber, só que em inglês a gente colocou a experiência lá também. Agora, e o que acontece quando você, de repente, tem uma ideia que pode, que questiona toda a teoria da relatividade como um todo? O que acontece quando um físico faz isso? O que aconteceu com você, por exemplo? Eu diria o seguinte, que eu tenho tido, assim, eu diria que talvez no exterior tenha tido uma repercussão melhor do que aqui. Aqui no início da minha carreira eu já tive, assim, um grande apoio e tal, mas depois de algum tempo para cá as coisas começaram a mudar um pouco. Mas eu diria que talvez lá fora tenha tido uma repercussão melhor do que aqui. Eu já tive, por exemplo, em função dessas duas ideias de Weber e de gravitação, etc., eu já tive talvez mais de uns 10 países sempre convidado para falar dessas coisas. Então eu já tive, sei lá, nos Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Grécia. Até curioso, o Fagner estava falando aqui sobre a questão da Copa, né? Minha última conferência fora foi na França. Eu fui convidado para falar sobre eletrodinâmica de Weber. E eu viajei no dia da final da Copa. Assisti o jogo no aeroporto de Guarulhos, né? E aí quando eu cheguei lá, a conferência era na França, né? Quando o pessoal ficou sabendo que um brasileiro que estava lá, todo mundo vinha, né? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3 a 0. Uma gozação. Allez les bleus. Allez les bleus. Ô André, isso questiona totalmente a teoria da relatividade? Quer dizer, cai por terra a teoria do Einstein? O objetivo... Quando mexe numa das coisas, mexe em tudo? Mexe. E aí? Aí tem que se reformular tudo que está se pensando em termos de física moderna? Para quem seguir essas ideias, sim. Agora, para quem segue a outra, vai ter um confronto de ideias, pois né? Mas esse confronto de ideias não chega num ponto que fica, como é que se diz? Tem que optar, talvez, inconvivível. Né? Isso. É possível dizer isso? Porque senão a gente vai pensar também até hoje que a Terra é fixa, claro. E que, né? E que o Sol é que está girando em volta, ou que o Sol... Né? Não, eu concordo. Chega uma hora que uma teoria, a sua teoria, de repente não bate de frente com a Einstein. Inclusive, até esse é o meu livro, é o meu 6º livro. É o primeiro que eu coloco tudo bem claramente, bem de forma polêmica, né? E como é que as pessoas contestam a sua colocação? Dizem o quê? Não é nada disso. Não, só fechando a questão, por exemplo, da polêmica, né? Até o título do livro, que é Mecânica Relacional, é para se contrapor à teoria da relatividade de Einstein. Eu divido o livro em 2 partes, seria Mundo Velho e Mundo Novo, né? Que seriam essencialmente visão de mudança de paradigma, né? E a parte, assim, de Mundo Velho, eu coloco, assim, terminando ela, um capítulo só sobre a teoria da relatividade, colocando tudo aquilo que eu, pessoalmente, sou contrário, e colocando como alternativa a mecânica relacional, né? Então essa daí que seria o enfoque principal. Por isso aí que ele é mais polêmico também,
Né? E assim, mas eu tentei fazer ele de forma bem didática, o mais didático possível. Tem essas matemáticas aí que você falou, mas é mais no eletrodinâmico de Weber, né? O outro é bem, eu tentei fazer ele bem mais aqui filosófico. Não, aqui Eu falo bem mais texto, quase só texto, né? Então eu falo dos filósofos, falo desde o começo da mecânica de Newton, passo por todos os filósofos e chego nessa... Tem um pouco de matemática também. O outro é um livro mais técnico, mais né? técnico, mas né? Meu objetivo seria que os professores pelo Brasil afora, de engenharia, de física, de matemática, indicassem esse livro para os estudantes, até para eles abrirem a cabeça, verem um outro enfoque, mesmo que não sigam, não adotem, né? Mas como é que o que eu pergunto é o seguinte, a sua teoria, da mesma forma que você contesta a teoria de relatividade do Einstein, não tem alguém que possa contestar a sua teoria? Dizer, olha, claro, isso aqui não está certo, que aqui está errado, aqui não é assim. E eu acho que isso daí é o objetivo principal do livro, chamar também essa discussão aberta. Já teve alguém pública, que fez isso, não? Já teve, assim, por exemplo, lá no Instituto de Física, eu sou lá do Instituto de Física da Unicamp, e já teve, por exemplo, uma carta aberta que foi escrita lá, tentando, essencialmente, o pessoal fica muito preocupado com os estudantes. Acho que se os estudantes verem isso, vão ficar desencaminhados, etc. Mas eu acho que é o oposto. Para mim, se a pessoa está na universidade maior de 18 anos, não deve ter censura, né? Então, acho que a pessoa deve ser livre e acho que a universidade, o objetivo é esse, né? De questionar as ideias, tudo. Então, essa daí que seria o ponto principal. Então, gostaria... Porque aí a pessoa, para chegar da mesma forma que você fez com a teoria da relatividade, uma pessoa tem que chegar e desmontar a sua teoria, né? Sim, claro. Isso E eu estou aberto a isso, né? Porque a gente, claro, todo mundo pode cometer erros, etc. Mas a gente está tentando ver de alguma forma de levar esse debate de uma forma mais ampla, né? Bom, eu comecei com o físico André. Se você quiser, só gostaria de deixar talvez o telefone, se alguém se interessar. Claro. Então, esse Mecânica Relacional é publicado pelo Centro de Lógica da Unicamp. Tem o telefone e o fax, para quem quiser, ele custa só R$20, mais barato até do que Xerox. O DDD é 019 e o telefone e fax é 289-3269. E o outro de eletrodinâmica... 289-3269, telefone e fax. E o da eletrodinâmica de Weber é pela editora da Unicamp, o DDD é 019 e o telefone é 788-1015 e ele custa R$25. Baratinho também para todo mundo. 45 faz a festa. Faz a festa. E ajuda um pobre físico a... Tá bom. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Conforme prometido, nós vamos terminar o programa de hoje ouvindo na canja do jogo o Fagner. A todos vocês aqui, muito obrigado. A vocês em casa também, muitíssimo obrigado. Beijo do gordo, boa noite, o Fagner.